Mas eu quero saber de você, como é que Vamos lá. eu sei de onde você é, mas eu queria que você dissesse de onde você é, Certo. para onde você foi e como você veio parar aqui. Rapaz, veja só, a minha história é bem. Ela tem toda uma. Emoções. Só É, puxe só um pouquinho o microfone mais para você. Pronto. aqui. Pode esticar mais a perninha. Ela Assim. tem, a minha história tem Beleza. muitas emoções, ao mesmo tempo de alegrias e também de dores, né? Porque a gente sabe que pra gente conquistar uma história, a gente fazer uma história, ela é movida por flores e pedras e buracos no caminho, isso é verdade. normal. E vou falar hoje um pouquinho da minha trajetória, né? Então, assim, eu sou pernambucano, sim, né? Da Gema. De onde? Eu sou de Vitória de Santo Antão. Nossa vizinha. Vitória de Santo Nossa Antão. vizinha de Vitória de Santo Antão, cara. Nasci Eu lá, sabia cara. disso. Nasci lá. Assim, na verdade, eu só nasci lá e vim morar em Gravatar, né? Na época, muito simples ainda, assim, meus pais eram de sítio ainda. Quem vê assim fala, pô, esse cara deve sempre ter morado em cidade grande. Mas não, eu vim da roça mesmo, meus pais vieram da roça. Meus pais também, eu tenho muito orgulho disso. Eu Viu? também, muito. Eu não tenho eles hoje vivos, é uma pena, mas assim, era meu maior orgulho quando eu falava toda a trajetória. Meu pai foi um super guerreiro, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas voltando ao assunto, então, eu sou de Vitória. Morei aqui em Gravatar até os 12 anos de idade, com aproximadamente 12 anos. Depois fiz uma viagem para São Paulo, a princípio a passeio, né? E nessa meu pai já tinha ido a São Paulo algumas vezes, trabalhado lá e passava uma temporada e voltava, eu era muito pequeno, eu sou o mais novo dos irmãos. E numa dessas indas e vindas do meu pai, a gente foi fazer um passeio, eu e minha mãe lá, porque a gente é muito familiar lá, né? Temos muito familiar lá. E aí meu pai resolveu receber uma proposta de novamente para trabalhar lá e falou, poxa, vou voltar agora, só que eu quero voltar com a família. Porque todas as vezes que ele ia sozinho, a gente ficava aqui, e aquela coisa de nordestino que você sabe, né? É verdade. A história do nordestino, Do né? Sai retirante, tem que é, sair para ganhar vida e isso, depois volta, ou então a família fica, ou leva a família. exato, É a história do retirante nordestino. exatamente. Então, eu passei por esse processo, né? Então, com os 12 anos, a gente foi morar lá. A gente foi morar de aluguel na época, tudo. E, enfim, Morou onde, em São Paulo? eu morava na capital mesmo. Era? Aonde eu morava, fica vizinho a Santo André, o ABC, né? Sei. Então, assim, era bem central a região que a gente morava lá. Até um dia atrás ainda eu tinha minha casinha lá, vendi faz um tempinho aí. Eu gosto muito de São Paulo, foi minha escola, né? Mas enfim, eu comecei aqui aos 12 anos, via meu irmão já tocando violão. Falando isso, mandar um abraço lá pro meu irmão Júnior, tá lá em São Paulo, com certeza deve estar assistindo a gente. E eu vi, ele tinha um violãozinho bem simples, rapaz. A corda era tão alta que eu era capaz de eu passar o braço entre a corda e a madeira, assim, de tão alto, que machucava o dedo pra caramba. As lãs tá ali, sabe como é difícil isso. A dele já é baixa demais. Famoso Instrumento. tonante. O tonante. Tonante, famoso tonante. De tanto que eu sofri na vida. Olha. Com corda alta, agora eu quero uma colada. Gente, ó, Música músicos que estão assistindo aí. Essa guitarra aqui, pra mulher. É dele, é de Aslan, porque tá muito macio, pô. Isso não existe não, pô. Então, assim, aí já meu irmão tocando um pouquinho de violão, aí eu fui me interessando por aquilo. Falei, que bonito, né? Eu olhava o som do violão, achava aquilo interessante. Aí, meu irmão com ciúme danado no violão, rapaz, um tonante. Era um tonante mesmo, Jovem Nani. Aí eu comecei a dar minhas primeiras notinhas, mas de ouvido e tal. Meu irmão não queria ensinar muito na época, porque ele estava aprendendo ainda também, né? E ali eu fui desenvolvendo aquela coisa de pegar o violão, de começar a tirar músicas infantis, né? Parabéns pra você, essas coisinhas, músicas natalinas. Cai balão. Essa onda aí. Aí eu comecei a falei, poxa, eu acho que eu levo jeito pra coisa. Mas assim, 12 anos de idade, mas eu já sabia o que eu queria. Quando eu comecei, a partir do momento que eu tive o contato com o violão, eu comecei a falar assim, poxa, isso aqui é legal. Isso lá em São Paulo, não é isso? Isso já estava em São Paulo. Já estava em São Paulo. Aí, ou seja, com 12 anos então eu comecei a dar as minhas primeiras notinhas no violão.
né? Foi aquele contato onde eu senti uma energia totalmente diferente. Falei, poxa, acho que... Eu tinha meu avô, na época, ele não sabia tocar também não, mas ele tocava umas notinhas no violão, assim minha mãe falava. Eu era muito pequeno na época, mas assim, ele já mexia no violão, ele gostava, né? Então eu acredito que isso veio até já da parte dele, já assim, já daquilo que meu avô já vivia, né? Então acho que esse interesse na música, eu acredito que pode ter vindo já da função dele, né? Seu avô. Então assim, aí em São Paulo eu comecei com os 12, aí com os 13 anos, cara, veja só. Naquela época, eu tenho 39 anos de idade, né, tô quase 40, cheio de cabelo branco. É 39 anos mesmo? 39. Pô, 39. Toda vez que alguém chega aqui e diz a idade, eu me sinto um ancião. Puta que pariu. Por quê, né? 48 anos, não, cara. Lenilson. 48 anos, cara. Rapaz, não parece, cara. Que bom que não Eu parece. pensei que tinha 52. Puta que pariu. Brincadeira, E brincadeira. ainda tira onda. Eu já ia perguntar se tu ainda- era aposentado, pô. Brincadeira, brincadeira. Mas assim, você diz assim, aposentado, mas eu já tenho 28 anos de sala de aula. Rapaz. Aí eu comecei muito novo, 19 anos, 16 anos eu comecei a fazer faculdade, pô. Ah, então... Aí foi tudo muito precoce, assim. Mesmo tendo vindo, eu não vim da zona rural, mas meus pais, tendo vindo da zona rural, a gente tinha a obrigação de estudar, e estudar muito. Aham. Então todos da minha família tiveram que estudar muito. Imagina. Não tinha acordo. Eles diziam sempre a gente assim, a única coisa que eu posso lhe oferecer. É verdade. Entendeu? E eu me orgulho muito disso. As coisas que conquistei na vida, tudo foi com a educação. E é o que eu falo para minhas filhas hoje também. Sabe, o máximo que eu puder investir na educação delas, eu tenho 2 meninas, eu, sabe, faço de tudo assim para que elas possam ter um melhor. O que eu não tive e o que eu posso dar, eu quero dar. Beleza. Então, voltando ao assunto, então com os 13 anos, eu já começava a tocar praticamente sozinho. Então autodidata mesmo. Autodidata total, cara. Nunca fui assim, para não dizer que eu nunca fui numa escola, acho que eu fui um mês. Mas assim, eu já tava tocando com todo mundo, já tava fazendo várias coisas na música. Eu fui só para dar sabe, peraí, deixa eu ver se eu tô nos caminhos certos mesmo. Sabe aquela coisa de ego, tipo, eu preciso passar na mão de alguém mais punk do que eu, assim, para ele me analisar e falar, pô, ó, você precisa seguir mais aqui. Uma instrução, sabe? Sabe por que eu perguntei se você era em São Paulo? Porque aqui em Gravatá a gente ainda teve, assim, tem. A gente tem a banda 15 de Novembro, mas Sim. na década de 90 e 2000 ela era muito mais forte, tinha muito mais apoio do que tem hoje. Imagino. Tá? E aí o que saiu de gente daqui de Gravatá? Muitos. Muita gente. Assim, hoje está nas forças militares por Sim. conta... Eu tenho um primo, inclusive, que ele é fuzileiro naval e ele é saxofonista. Pronto. Começou aqui na 15 de novembro. Exatamente por conta da banda 15 de Novembro e é o que a gente chama, né, os filhos de Adelcio e Manuel Bombardino. Aham. Foram os filhos que eu falo da 15 de Novembro. Sim. Foram determinantes na vida desses meninos. Por isso que eu perguntei, foi lá em São Paulo, porque você poderia inclusive ter sido um desses meninos É verdade. que verdade. tivesse ingressado aqui em As novembro. minhas oportunidades, na verdade, se iniciaram em São Paulo, né? Eu tive o primeiro contato, mas foi muito sutil aqui com a música, né? Assim, com uns 11 anos, foi justamente na época que meu irmão adquiriu um violão. Mas eu vim começar de fato a pegar, até mesmo porque ele saía para trabalhar, eu pegava o violão escondido, vocês têm ideia, né? Naquela época tudo era difícil, pô. A gente queria aprender, não tinha internet, pô, não tinha nada. Naquela época era na raça mesmo, né? Eu digo para você que os grandes talentos da música, naquele ano de 90 para cá, eu tô falando questão Brasil, Os anos 80 já foi muito marcante. Sim, muito sim. marcante com o pop rock. Sim. Com... Mas eu falando na questão músicos, eu acho que muitos talentos que assim, no caso que marcou a minha época, né? Me chamou de velho de novo. Não foi isso não, Lenilson. Tô brincando. Pô. Assim, essa galera dos 90 pra cá, sabe, dos anos 90 pra cá, assim, muitos marcaram bastante, porque assim, o que acontece? Naquela época tudo era mais difícil. Você tem um curso, não era todo lugar que ensinava, hoje em todo canto tem uma escola de música, né? E ainda tem muita gente que ainda tem a opção hoje do YouTube, da internet, né, que vai, pesquisa, mas naquela época não tinha isso. Naquela época a única coisa que eu tinha
alguns centavos, que eu poderia ir numa banca de jornal comprar uma revistinha, Eu comprei. né? Eu Ensinando algumas posições Comprei. e tal. E E Roberto Carlos. Rapaz, demais. Aquele livro grossão. Aquele livro. Isso era outra coisa. Tá vendo aí? Comprei aquele